Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. O vídeo de hoje eu vou sair um pouquinho do roteiro e vou falar com vocês sobre prematuridade. Esse tema surgiu essas semanas nas redes sociais e muita gente começou a me perguntar, para os meus alunos, mandaram no direct também perguntando sobre como que um prematuro sobrevive, como que isso é avaliado na maternidade, com que idade ou a partir de qual idade gestacional o bebê consegue sobreviver. Então eu trouxe um pouco esse assunto para vocês, acho que realmente é algo um pouco nebuloso, é algo muito específico da neonatologia, não tem muita informação sobre isso. Então, conceitualmente, o prematuro é o bebê que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Mas a gente tem algumas coisas para pensar aqui ainda nesse corte de idade gestacional. Primeiro, que quando a gente estima a idade do nascimento, então quando o obstetra calcula lá a data provável do parto, esse cálculo é feito para 40 semanas, certo? Mas entre 37 e 40, é um bebê termo, então ele é prematuro abaixo de 37 semanas. Só que um bebê de 35 semanas de idade gestacional é completamente diferente de um bebê de 25 semanas de idade gestacional. Então, outro conceito que a gente tem que ter muita clareza em relação à prematuridade é que cada semana conta, então faz diferença. Uma coisa que eu oriento as famílias a calcularem, né, para facilitar um pouco para elas, ao invés de tentar estimar, o bebê tem 30 semanas, o que isso significa? Vamos pensar quantas semanas faltou para ele nascer. Então, por exemplo, o prematuro tardio, um bebê de 36 semanas. Faltou só uma semana para 37, não é? Ele não é tão prematuro, mas se a gente considerar que idealmente ele deveria nascer com 40, ele nasceu um mês antes da hora. Então, esse um mês antes da hora tem algum significado, sim, para o bebê. E aí, o que a gente tem, de acordo com a idade gestacional, a gente tem alguns riscos, algumas situações. Então, bebês maiores de 34 semanas, entre 34 e 37, são prematuros tardios. São bebês que já nascem com peso em torno de 2 quilos, que é um peso bom, que já tem um grau de maturidade de todos os órgãos funcionam de uma maneira já adequada. Então, são bebês de menor risco. Em alguns casos, bebês de 35 e 36 semanas nem são encaminhados à unidade neonatal. Eles fazem alojamento conjunto, eles ficam com as mães, são estimulados na amamentação, tem alguns cuidados extras que a gente precisa ter, claro, mas não é um bebê grave. Bebês ali de 32, 30 semanas são bebês já mais imaturos, pesam menos de 2 quilos, têm uma imaturidade pulmonar, geralmente precisam de suporte respiratório, geralmente não têm coordenação neurológica para se alimentar via oral, precisam de alimentação via sonda, já precisam de um pouco mais de cuidados. Bebês menores de 28 semanas geralmente são bebês que pesam menos de 1 quilo, são bebês muito imaturos, são bebês com riscos muito maiores, né? E quais são esses riscos? O problema do prematuro não é que ele é um bebê pequenininho, né? Eu acho que as pessoas de maneira leiga imaginam, é um bebê pequenininho. Mas o maior problema não é ele ser pequeno, não é exatamente baixo peso. O maior problema está relacionado à imaturidade dos órgãos. O principal é o pulmão. Quanto mais jovem o bebê em semanas, né, em idade gestacional, mais imaturo é esse bebê e menor é a capacidade de trocas. Então, se a gente seguindo aquele mesmo raciocínio, maiores de 34, o pulmão já está maduro, eles conseguem respirar sozinhos. Mais ou menos 32 semanas, uma imaturidade moderada, eles às vezes conseguem ficar só com catéter ou só com suporte respiratório por prong nasal, que a gente chama de CPAP. Ali, menores de 28 semanas, dependendo do lugar, ainda dá para fazer CPAP, mas na maioria das vezes eles precisam de ventilação mecânica, são bebês que precisam ser intubados e precisam de um suporte ventilatório invasivo. Só que se a gente pegar um bebê muito imaturo, um bebê com menos de 23 semanas, mesmo se a gente puder fornecer a ventilação mecânica, esse pulmão não é capaz de fazer troca. Ele não consegue oxigenar os demais órgãos, ele não vai funcionar mesmo com o máximo de suporte ventilatório que a gente oferece. Vocês conseguem pensar um pouquinho sobre isso? Outros órgãos imaturos, o intestino também é imaturo. Então, bebês muito prematuros, eles não têm condições de fazer a alimentação enteral. Eles precisam, às vezes, ficar dias, às vezes semanas, recebendo nutrição parenteral, que é uma solução de proteínas, aminoácidos que é feito de forma endovenosa. E alimentar realmente, conseguir coordenar o movimento de engolir só por volta de 34 semanas. Então, bebês menores dessa idade, mesmo que consigam se alimentar,
não são bebês que vão para o peito, são bebês que precisam de alimentação via sonda, que precisa de uma série de cuidados. A imaturidade do intestino também coloca esses bebês sob risco de uma infecção, de um quadro muito grave na neonatologia, que é a enterocolite necrosante, que é uma inflamação do intestino, que às vezes leva à abordagem cirúrgica e a diversas complicações. Outro órgão muito imaturo e que traz muitas complicações, sistema nervoso central. Os bebês prematuros, eles têm o cérebro pouco desenvolvido e, além disso, tem uma imaturidade vascular que leva a um quadro chamado hemorragia intracraniana. Quanto mais prematuro, maior o risco do bebê ter esse tipo de hemorragia. E essa hemorragia está associada a sequelas neurológicas de paralisia cerebral e atrasos de desenvolvimento aí em graus variados. Então, é uma consequência muito grave. Outro problema, o olhinho, né? Muitos bebês evoluem com retinopatia da prematuridade, de graus variados, mas que em alguns casos pode levar à cegueira. Tudo isso pela imaturidade dos órgãos. E, de novo, quanto mais prematuro, maior a imaturidade dos órgãos, maior o risco dessas lesões. E o outro grande problema dos prematuros é o risco de infecção. Mesmo estando nos melhores centros, os bebês eles são muito mais imaturos do ponto de vista imunológico, né? A gente já disse que os recém-nascidos, a termo, eles já têm uma imaturidade. Os prematuros são ainda mais imaturos do ponto de vista imunológico e estão suscetíveis à infecção porque eles estão na UTI, ou seja, estão dentro de um ambiente hospitalar, eles são invadidos porque ele tem acessos, eles têm suporte ventilatório, eles coletam exames, eles são funcionados, eles têm sonda vesical. Tudo isso favorece a infecção, a incubador, o ambiente, o contato. E as infecções nesses bebês, a gente chama de sepse neonatal, elas tendem a ser infecções graves e sistêmicas e que muitas vezes é uma das causas de morte na unidade neonatal. E isso, né, independente da idade gestacional, os bebês eles têm esse risco de infecção. Então, esses são os grandes riscos dos nossos bebês. Mas aí, a outra coisa que a gente tem que pensar é no depois, né? Então, quando a gente avalia a condição de um bebê prematuro e o quanto a gente consegue realmente que esse bebê sobreviva, a gente tem que pensar também na sobrevida com o mínimo de sequelas. Porque pensa, a gente tem vários cenários, a gente tem bebês, mesmo prematuros extremos, que recebem alta da unidade neonatal com mínimas sequelas, né? Então, sem nenhum suporte respiratório, recebendo alimentação via oral, sem nenhum critério de lesão neurológica. Mas a gente também tem bebês prematuros que saem da UTI neonatal, que sobrevivem, mas com necessidade de ventilação em casa, então com uso de traqueostomia, aquele caninho no pescoço, ou com necessidade de oxigênio, com gastrostomia, para que não conseguem se alimentar via oral, com paralisia cerebral, com a cegueira por consequência da retinopatia da prematuridade. Então, tudo isso é levado em consideração e para se chegar no limite de viabilidade. Conceitualmente, o limite de viabilidade é a idade gestacional, a partir do qual mais de 50% dos bebês sobrevivem. E esse limite de viabilidade, ele varia de um país para o outro, ele é feito a nível de países, mas ele é feito a nível de uma maternidade para outra também. Então, a gente tem, por exemplo, o limite de viabilidade no Brasil, que é em torno de 25 semanas. O Japão é o país que tem o menor limite de viabilidade do mundo, né? Então, eu não tenho certeza. Vou ter que pesquisar, mas eu acredito que lá esse limite de viabilidade seja em torno de 23 semanas. Mas esse limite de 25 semanas, ele não é igual no Brasil, no país inteiro, até porque há diferenças muito grandes entre os grandes centros que têm unidades neonatais e outros lugares que não têm esses cuidados, que não têm suporte ventilatório adequado, que não têm nutrição parenteral, que não têm medicações para o pulmão, que não conseguem ter um bom controle de sepse. Então, existem maternidades, mesmo no Brasil, o limite de viabilidade sendo 25 semanas, existem maternidades que esse limite é, por exemplo, 28 semanas, porque naquele lugar não tem ainda a estrutura necessária para que um bebê tão imaturo quanto de 24 e de 23 semanas sobreviva. Mas, gente, existe uma idade gestacional e geralmente esse corte aí é em torno de 23 semanas, abaixo do qual os bebês não conseguem sobreviver, independente do lugar em que eles estão, mesmo no Japão ou mesmo na melhor maternidade que a gente tiver aqui no Brasil, aqui em São Paulo, esses bebês não sobrevivem porque eles têm uma imaturidade pulmonar tão grande, mas tão grande, que mesmo com a ventilação mecânica melhor, com os melhores recursos, o pulmão não faz troca gasosa, esse bebê não se oxigena. Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Então, não dá para julgar, mas esse bebê estava num lugar bom, tinha condições de sobreviver. Tinha, mas ele era imaturo demais, ele não ia conseguir sobreviver. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E pensar que não é porque ele está abaixo do limite de viabilidade que ele não nasce vivo.
Isso tem que deixar muito claro até para os profissionais de saúde. Mesmo bebês que são considerados abortos, que são, por exemplo, um feto de 18 semanas, ao nascimento, ele pode perfeitamente ter batimentos cardíacos, ele pode nascer vivo. O que não significa que esse bebê tem condições de sobreviver fora do útero. Então, não será feito investimentos. Então, o nascer vivo não é o que faz a gente decidir dar continuidade, fazer condições, oferecer condições para esse bebê sobreviver ou não. O que define é qual é a chance desse bebê sobreviver fora do útero, que condições esse bebê tem do nível de maturidade, principalmente pulmonar, para sobreviver e diante dos recursos que eu posso oferecer para ele. É isso que norteia a nossa decisão.